Muito bem, mais um bate-papo, mais uma entrevista, mais uma conversa desse nosso projeto de exaltar o Dia do Físico, essa área tão importante da ciência. Me apresentando mais uma vez, meu nome é Douglas Lima, sou Relações Públicas do Departamento de Comunicação Social da Reitoria do Instituto Federal do Ceará, o IFCE. Estou como coordenador de jornalismo e imprensa e estou participando aí desse projeto de fazer esses bate-papos, essas entrevistas com pessoas da área da física, como eu já falei, por ocasião da passagem do Dia do Físico. O IFCE e instituições parceiras têm a honra de trazer para vocês, nesse projeto, algumas entrevistas com físicos, pesquisadores e pesquisadoras nacionais, pessoas que vêm contribuindo com o ensino e a pesquisa nessa área no nosso país. Nessa ocasião, no nosso bate-papo de hoje, nós contamos com a participação especial da professora doutora Ângela Burlamac Clautal, professora titular da Universidade Federal do Pará e docente do Programa de Pós-Graduação em Física da UFPA. Professora, seja muito bem-vinda, é um prazer contar com a sua participação, agradecemos a sua participação, o seu aceite do nosso convite e, para a gente iniciar então o nosso bate-papo, nós vamos apresentar então a nossa professora Ângela Clautal. Ela concluiu o pós-doutorado e o doutorado em Física e o mestrado em Física, o bacharelado em Física no Instituto de Física da Universidade de São Paulo. Tem experiência na área de Física, com ênfase em Física da matéria condensada, atuando também principalmente nos seguintes temas: cálculo de estrutura eletrônica, propriedades magnéticas de nanoestruturas metálicas e dinâmica de spin atomística. Utiliza como ferramentas métodos dos primeiros princípios baseados na teoria do funcional da densidade, DFT, Density Functional Theory, e cálculos da dinâmica de spin atomística. É coordenadora do Laboratório de Nanociência e Nanotecnologia da Amazônia e atua como revisora de periódicos internacionais como Physical Review Letters e Physical Review B. Muito bem, agora já devidamente apresentada a nossa convidada de hoje, a nossa professora Ângela Clautal, eu vou iniciar a nossa conversa pedindo que você nos conte, professora, um pouco sobre a sua trajetória de formação, passando aí pela graduação, mestrado, doutorado e também pelo pós-doutorado. Seja bem-vinda. Obrigada, agradeço o convite e também parabenizo vocês por essa interessante iniciativa, né? Como você falou, né, eu tive toda a formação na USP, mas mesmo antes da USP, todo o meu ensino médio foi em escola pública. Eu fiz o ensino médio todo na Escola de Aplicação da Universidade Federal do Pará, que é chamada de NPI, aqui em Belém. Então, eu devo toda a minha formação ao ensino público de qualidade e gratuito, né? A minha formação acadêmica eu fiz, antes eu iniciei aqui na USP, eu fiz engenharia, mas depois fui para a USP para física. Demorei um pouco a decidir se eu queria continuar em engenharia ou em física, mas resolvi fazer física. Eu sempre gostei muito de matemática e tive no ensino médio excelentes professores de física e matemática nessa escola pública que eu estudei, que felizmente hoje em dia eu tenho a satisfação de alguns deles serem meus colegas aqui na universidade, na UFPA, e foi o que me motivou a fazer física. Também tinha um outro professor, uma aula a mais que teria, que também era meio popular o valor e tal, que também era um excelente professor de física, e foi o que me motivou. E aí eu ingressei na USP, fiz a graduação lá, e o que me motivou realmente foi o que eu decidi, a área de física da matéria condensada, foi quando eu entrei no grupo da professora Sônia Frota Pessoa, que foi minha orientadora de mestrado e doutorado. E foi quando eu conheci a área que eu iniciei minha carreira, né? Que eu fiz toda a minha formação, né? Foi sempre muito interessante. Depois eu fiz o mestrado. No meio do mestrado eu fui para a Itália, fiz o diploma course lá no Instituto Internacional de Física, do professor Prêmio Nobel Abdul Salam. Retornei para a USP e terminei o doutorado lá.
após o doutorado, devido às minhas colaborações internacionais, eu também passei algum período com colaborações suecas, na Suécia, com um grupo que eu colaboro até hoje, e essa, assim, foi a minha carreira, né? Você falou que pode motivar os estudantes. Eu acho que a motivação principal em fazer ciência e fazer física, acho que é gostar de aprender. Acho que gostar de aprender, ter curiosidade é algo nato, né? Toda criança é muito curiosa, e a pessoa que tem essa curiosidade deve mantê-la, e todos são capazes, né? Eu acho que só precisa realmente, a única diferença é ter oportunidades. Eu tive a felicidade de ter muitas oportunidades, de poder ter frequentado uma escola pública e a universidade pública que eu me formei, que é a USP, e hoje em dia trabalho também numa universidade pública, e ter tido oportunidades. Mas para fazer física, mesmo você tendo oportunidades, se você não tiver empenho, de nada vale a pena. Ou seja, é muito trabalho por trás de ter essa oportunidade. E a pessoa que decide fazer física, eu acho que a questão é essa, se empenhar bastante diante da oportunidade que teve, que eu acho que acredito que é o caso que vocês estão falando, das pessoas que entram para fazer física dentro de algum curso no país, né? Bem, professora, eu queria que você falasse para a gente. Você até começou a tocar um pouco nesse assunto na sua apresentação e também no texto introdutório que eu fiz. Eu queria que você falasse um pouco da sua linha de pesquisa, em que ela consiste, quais foram as principais descobertas, desafios e problemas em aberto aos pesquisadores dessa área que convivem com você nas investigações nesse sentido. Eu trabalho, como você falou, a área geral é física da matéria condensada, em particular em cálculo de estrutura eletrônica. A física da matéria condensada, para os estudantes que estão iniciando, ela engloba as grandes áreas de conhecimento de física moderna, física quântica, eletromagnetismo, mecânica estatística. E dentro desse leque, eu sou física teórica, e o cálculo de estrutura eletrônica nada mais é do que a procura de resolver uma das equações fundamentais da mecânica quântica. E a ideia é que, diante da solução dessa equação da mecânica quântica, você conseguiria descrever o estado eletrônico de um certo material, né? Só que a teoria, para os materiais reais, isso é bastante trabalhoso. São muito poucos os cálculos que você consegue fazer analiticamente, então envolve cálculo computacional. Então, nessa área de cálculo de estrutura eletrônica, obrigatoriamente ou majoritariamente envolve cálculos, simulações computacionais. Então, é importante sempre, e agora também com a introdução do machine learning, aprendizado de máquina, inteligência artificial, realmente é uma área que está em evidência, né? Agora, dentro do cálculo de estrutura eletrônica, você pode, a partir desse cálculo, você pode estudar a propriedade da matéria, diferentes propriedades. Eu me especializei em estudar as propriedades magnéticas da matéria, né? E em particular, hoje em dia, eu estudo nanomateriais magnéticos, né? Nesses materiais magnéticos, as interações magnéticas sustentam uma infinidade de estados magnéticos da matéria. E isso desempenha um papel central tanto na física fundamental quanto em futuros dispositivos, como em spintrônica, né? Então, o que a gente estuda fundamentalmente é qual a origem microscópica, o que eu estudo e as colaboradoras, dessas interações magnéticas e como descrevê-las em materiais reais, em particular em nanomateriais.
O desafio não é só do ponto de vista das simulações computacionais, que é um dos desafios de como que você faz esses cálculos computacionalmente, desenvolve, mas também usar a teoria existente e também propor novas teorias para entender esses materiais, né? No meu trabalho, assim, durante a minha carreira, se eu tivesse de escolher trabalhos que eu acho interessante de tudo que eu fiz, há alguns anos nós propusemos, foi o primeiro código computacional para calcular o magnetismo não colinear de nanoestruturas. Em geral, os estudantes conhecem materiais ferromagnéticos, antiferromagnéticos, que têm um magnetismo colinear, ou seja, só um eixo de quantização. E nós propusemos um código em que qualquer eixo de quantização desse que seria esse magnetismo não colinear poderia ser aplicado. E também depois, e com isso a gente consegue estudar magnetismo exótico que aparece nesses nanosistemas, como, por exemplo, hoje em dia está sendo muito estudado esquirmios, spin spirals e assim por diante, em nanomateriais. Tivemos alguns trabalhos também interessantes, né, nessa procura da origem microscópica das interações magnéticas, também consegui explicar em maior profundidade questões de livros textos, como por que o ferro é ferromagnético e assim por diante. Eu acho que esses são alguns trabalhos que eu poderia citar que eu gosto bastante, que eu acho que eles são interessantes na área. E como eu falei, com relação aos desafios, eu acho que hoje em dia é machine learning. Eu acho que quem quiser entrar nessa área realmente tem que estudar computação e se empenhar em estudar aprendizado de máquina, programação e assim por diante. Muito bem, é um termo que a gente vê muito, com muitas aplicações. Machine learning é uma coisa que está aí sendo aplicada em todas as atividades humanas em física dos possíveis e materiais. imagináveis. Em física dos materiais, realmente é o novo desafio colocado. Várias estão sendo feitas, mas tem muito campo ainda para ser estudado, para avançar nessa linha. Muito bem, professora, quando se fala em professor ou professora, logo se pensa como trabalho de ministrar aulas, essas coisas intrínsecas ao que o senso comum conhece mais, né? Mas nós sabemos que a atividade docente, a vivência desse tipo de trabalho, ela é muito mais complexa do que isso. Enquanto docente de Universidade Federal, Universidade Federal do Pará, que tem sido, quais têm sido as principais atividades desenvolvidas pela senhora? Nos fale algumas delas. Acho que dentro da universidade, além da sala de aula conhecida, clássica, né? Sala de aula, vários alunos e o professor lá na frente como detentor do conhecimento, essa é uma parte que ainda existe e a gente continua usando, mas eu acho que um papel também fundamental do professor dentro da universidade é ser o tutor, no sentido de ser supervisor desde a iniciação científica dos alunos, tanto como no mestrado e no doutorado. Então, são dois trabalhos que, para mim, são muito gratificantes, porque você tem, em geral, quando você dá uma aula, você tem esse trabalho de tutoria com os estudantes, o retorno é muito rápido, né? Em ciência, o retorno, em geral, não é tão rápido assim. Então, e você conviver com estudantes que, em geral, quando entram na universidade, eles estão aprendendo a aprender. Então, isso é muito gratificante, ser professor. E instigar o pensamento livre nesses estudantes, que é a base do método científico, né? Pensamento livre, mas crítico, muito crítico, dentro de algumas regras, que a gente chega ao método científico. Então, as atividades como professor não se limitam a entrar numa sala de aula e ministrar a aula. Também passam por formação de estudantes, grupos de pesquisa, formá-los para que sejam profissionais
na vida acadêmica ou algo que decidam fazer algo aplicado, e em geral, é bastante gratificante, mas muito trabalhoso, mas bastante necessário dentro da universidade. E esse trabalho de tutoria, né, de orientação, requer... eu gosto de pegar alunos desde a graduação e já motivá-los para a pesquisa científica, e depois no mestrado, e desenvolver projetos de pesquisa com cada um deles, em colaboração. Em geral, o estudante mais antigo do doutorado participa das reuniões com os estudantes mais novos, e isso demanda bastante tempo, mas também demanda resultados muito gratificantes, quando você vê estudantes, depois que passam a ser seus colaboradores científicos, que estão contribuindo para a ciência hoje em dia, e para a educação no país, é muito gratificante. Eu tenho estudantes hoje em dia que são professores de outras universidades federais, de institutos federais do Pará, aqui do IFPA do Pará, então é muito gratificante. E eu acredito que sem o trabalho, além do trabalho da sala de aula, não tivesse esse de tutoria, você não teria essa formação tão ampla que a gente consegue dar dentro de uma universidade, que é um dos papéis dela, né? Sem dúvida, é um dos papéis das universidades, das instituições de ensino superior, essa questão que você apontou, muito importante, professora Ângela. Para a gente se encaminhar, então, para a gente nos encaminharmos para a nossa parte final do nosso bate-papo, da nossa entrevista aqui relativa ao Dia do Físico, nós gostaríamos que você deixasse uma mensagem para as pessoas que estão aí ingressando na física, estão começando essa caminhada que você já está trilhando há bastante tempo, e que você certamente, e que essas pessoas certamente irão passar pelas mesmas dúvidas que a senhora passou quando teve que escolher uma linha de pesquisa, um recorte, uma área específica de estudo. Deixe então a sua mensagem para quem está começando com os primeiros passos a trilhar na área da física, professora. Como eu comecei aqui a entrevista, quem já está ingressando para fazer física, ele já teve a primeira oportunidade na vida, e ele deve agarrar isso. E entender que todos podem aprender, mas em física o empenho é algo que é extremamente necessário, né? Então, entrando na universidade, eu acredito que é muito importante o estudante conhecer diferentes linhas de pesquisa, desde a graduação. Para conhecer essas linhas de pesquisa, ele pode assistir seminários, é muito importante assistir todos os seminários possíveis na instituição que você entrou, mas hoje em dia, realmente na internet, online ou não, há vários seminários gravados para ele ter um conhecimento amplo das diferentes áreas que existem em física, e não perder a oportunidade de ingressar em algum grupo de pesquisa da sua instituição, desde a graduação. Ele tem que ingressar, conhecer qual é a pesquisa que é feita como estudante voluntário daquele grupo, tentar entender do início qual é a sua verdadeira vocação, se ir para física teórica ou experimental, e isso ele só vai poder fazer se ele participar, tanto de um grupo experimental quanto de um grupo teórico, para poder entender qual é a vocação dele, né? Após decidir, um deles já, desde a iniciação científica, conseguir ingressar nesse grupo e estudar, se aplicar, ser muito estudioso, ler bastante, e assistir. Hoje em dia é bem importante que há inúmeros cursos online das disciplinas. Então, se você, na sua instituição, você não tem afinidade com algum curso que foi ministrado, assista o curso online para você ter uma base muito grande. E escolher o que você gosta de fazer, porque se você escolher o que você gosta, que você se empenha bastante, em que a hora extra não é contada no relógio, e noites sem dormir trabalhando são mais um prazer do que outra coisa, com certeza você
vai ter sucesso na sua carreira. Eu acho que esse que é o principal, escolher o que você gosta, o que lhe dá prazer em fazer diariamente, porque, em geral, na vida profissional, a gente leva um tempo muito grande. Mas se a sua base não for boa, ou seja, desde o seu curso de graduação, você não conseguir ter muito empenho, estudar bastante, você vai ter muita dificuldade mais para frente. Mas não é impossível, mas o ideal seria desde novo. E o ingresso nesses grupos de pesquisa vai lhe permitir fazer essas escolhas de forma mais fácil. Eu, em particular, ingressei no grupo e não troquei, porque eu entendi que era o que eu queria, o que era melhor para mim, que eu gostava bastante. Mas também tenho colegas que trocam de área depois do mestrado. Depois do doutorado, também pode até acontecer, mas é mais raro, né, trocar de área depois do doutorado, mas do mestrado para o doutorado, mas o ideal era tentar se conhecer, apesar de bastante novo, de procurar os diferentes grupos já na graduação, para poder já escolher e entrar no mestrado sabendo a área que quer seguir, né? E entender, por exemplo, se você gosta de física experimental, ver se você tem afinidade com aquilo. Se você não gosta de computação, não vá para cálculo de estrutura eletrônica, você tem que gostar de programação, de computação. E se você quer ser físico teórico em outras áreas, gostar muito de fazer conta, né, e assim por diante. Acho que isso que é importante. Muito importante mesmo, professor. Informação não falta, né? Um leque de informações, acho que talvez até um excesso de informações hoje, que muitas gerações anteriores de físicos, não só de físicos, mas de pesquisadores, cientistas de outras áreas, talvez não, com certeza não tinham quando iniciaram suas trajetórias acadêmicas, suas caminhadas, e que hoje o estudante que está ingressando, numa iniciativa... com certeza. Hoje em dia você pode assistir aulas do Feynman na internet, então a quantidade de informação de qualidade é enorme, né? É um arcabouço muito grande, um arsenal muito grande, que com certeza ajuda o estudante de física e de outras áreas a pavimentar o próprio caminho dentro da área do conhecimento que ele escolhe, facilitando com que haja essa identificação desde o começo e que ele não precise depois trocar de área por conta de uma falta de identificação, enfim. Informação não falta, e essa é uma das grandes lições que nós temos nos dias de hoje, né? Tem informação para todo lado. Muito bem, com isso nós vamos chegando então ao final da nossa conversa, da nossa proveitosa conversa, nosso bate-papo com a professora Ângela Burlamac Clautal, professora titular da Universidade Federal do Pará e docente do programa de pós-graduação em Física lá da UFPA, Universidade Federal do Pará. Mais uma vez, eu agradeço o convite e eu gostaria também de colocar essa oportunidade, é muito boa, para que nós estamos passando por uma situação no nosso país absurda de não valorização da ciência. E nós temos, no mínimo, 2.500 anos de civilização, e é um absurdo que o nosso país queira abrir mão desse conhecimento de 2.500 de civilização. Então, quanto mais a gente tiver oportunidades de exaltar a ciência e mostrar que é o futuro para que nós tenhamos uma civilização democrática e boa para todos, isso é muito importante. Muito bem, dado então o recado, valorizemos a ciência, valorizemos a produção do conhecimento, a democratização de oportunidades que a educação e a ciência promovem no nosso dia a dia, que é o que leva ao desenvolvimento sustentável. Professora Ângela, muito obrigado mais uma vez por aceitar o nosso convite. Foi uma conversa muito interessante, um prazer conhecer você e seu trabalho. Parabéns pela trajetória e parabéns a todos os físicos também. Tá, muito obrigada. Obrigada a todos.